Hoje é o último dia da lição do Êxodo. Amanhã nós vamos apenas revisar o que foi estudado durante a semana na escola sabatina. E à tarde nós vamos começar a nova lição, que é a lição de Josué. E para isso, gente, eu queria quebrar o protocolo, como às vezes eu quebro na sexta-feira, porque essa lição dessa semana ela termina no santuário. E o livro de Êxodo realmente não termina com a morte de Moisés. O livro de Êxodo termina ali com a construção do santuário e com a glória de Deus preenchendo a tenda. Mas eu queria, como eu coloquei nas músicas, eu queria terminar com a conclusão de toda essa história para já engatar com Josué de maneira para engatar melhor com a história de Josué, porque terminando apenas no santuário, quando a gente começar a lição de Josué, aí vai ficar assim, vixe, a gente nem meditou na morte de Moisés, a gente nem pensou, a gente nem viu nada a respeito da morte de Moisés. Então eu queria trazer esses 10 minutos, o que é que Ellen White fala sobre o desfecho desse servo de Deus. Como foi o processo ali da morte dele, o que ele viu antes de morrer, como foi o processo da ressurreição dele e onde é que ele está agora, onde é que Deus colocou ele agora. Então, queria pedir licença a todos. Eu sei que o estudo adicional de hoje ainda é falando sobre o santuário, mas como isso já foi falado bem detalhadamente durante a semana, como todo mundo aqui já sabe mais ou menos onde é que como funciona o santuário celestial, o que Jesus está fazendo por nós agora. Então eu queria focar hoje, nessa sexta, no final da história de Moisés. Então, Moisés já estava com 120 anos, e a Bíblia diz que com 120 anos a vista dele ainda não estava turva, e ele ainda não estava com o aspecto desgastado, ele ainda estava com muita energia, ainda que debilitado por causa da idade, né? E agora ele tinha conseguido trazer o povo para a beira, ali para as proximidades da terra de Canaã. Aquele povo ali não era o mesmo povo que saiu do Egito, eram os filhos daquele povo. Todo aquele povo morreu no deserto e os descendentes daquele povo que agora estavam prestes a entrar em Canaã. E junto com Moisés só entrou, ou melhor, de todo aquele povo só entrou no Egito, só entrou em Canaã, Josué e Caleb. Mas Moisés merecia entrar na terra, né? Pela nossa lógica, a gente pensa assim, Moisés sofreu tanto, Moisés aguentou tanta coisa com aquele povo. Ele era o que mais merecia entrar em Canaã. Mas Deus impediu ele disso. Nós estamos em Deuteronômio, no Revivados, nós já vamos chegar nessa passagem. Ou melhor, acho que a gente já passou por essa passagem. Em que Moisés pede a Deus, rogo-te para que deixe eu entrar na terra, e Deus diz, não, basta, não quero mais falar sobre isso. Então Deus diz não para Moisés, você não vai poder entrar. E isso foi muito doloroso para Moisés, porque ele merecia a recompensa, ele merecia pelo menos tocar ali com a planta dos seus pés naquele lugar e sentir que tudo que ele tinha feito se concretizou, não foi em vão. Mas Deus disse não. E quando Deus diz não para nós, qual é a nossa reação? Tem gente que quando Deus diz não, tem gente que deixa de crer, tem gente que deixa de orar, tem gente que se rebela contra Deus. E tem pessoas que entendem o não de Deus. E entendem que por trás de cada não de Deus tem uma bênção escondida. Então Moisés ele ficou muito contrariado com isso, mas aceitou o destino de Deus, aceitou a proposta de Deus, a vontade de Deus. E Deus agora diz a Moisés, Moisés, você vai morrer antes de entrar em Canaã. Você não vai entrar lá, você vai morrer antes. Mas antes de você morrer, eu quero que você suba um monte para que você possa dar uma olhada em tudo que o povo de Israel vai conquistar. Você vai olhar ali a terra, mas nela você não vai entrar. Então, antes de Moisés subir no Monte Nebo, Moisés abençoa o povo de Israel. Moisés faz uma bênção para cada tribo de Israel, se despede, coloca Josué como sucessor e agora ele começa essa jornada de subir o monte sozinho. Várias vezes na Bíblia nós vemos Moisés subindo o monte, né? Subir o monte é uma atitude de todo servo de Deus que busca ele todos os dias. Todos os dias a gente sobe o monte para se encontrar com ele, para sentir a presença dele. O monte
monte na Bíblia é sinal de proximidade do trono de Deus, da presença de Deus. Então, Moisés dá a bênção para o povo de Israel e em seguida ele sobe no monte. E aqui Ellen White, ela mostra o seguinte, que quando Moisés sobe lá e ele contempla a terra, ele não contemplou apenas a terra. Exatamente, Samar. Todos nós agora estamos em cima do monte. Moisés, quando subiu ali, ele não viu apenas a terra prometida na frente dele. Deus agora deu uma série de visões para ele. Deus mostrou agora o passado, o presente e o futuro. Uma visão para Moisés contemplar. Então, aqui, Ellen White ela afirma que Moisés viu as tribos conquistando o território, viu elas construindo cidades, viu elas se espalhando, se estabilizando em Canaã, mas também viu elas se misturando com os outros povos, viu elas caindo na idolatria, viu a Nabucodonosor conquistando a terra, levando tudo, toda aquela terra bonita que ele estava vendo ali, que o povo de Israel ia passar a conquistar, um dia ele ia passar para outros povos, viu o povo indo para o cativeiro, viu o povo voltando do cativeiro, viu os romanos tomando conta de toda aquela terra, ele viu também Jesus nascendo em Belém. De longe ele poderia ver ali talvez a cidade de Belém, e ele viu ali que aquele lugar no futuro ia se tornar o lugar onde Jesus iria nascer. Ele viu os anjos na colina, na campina, ali falando com os pastores. Moisés viu Jesus crescendo em Nazaré, na infância, a juventude. Viu Jesus andando por aquelas cidades, andando por aquele chão. Viu também Jesus no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, chorando, olhando para Jerusalém. Depois Moisés olhou mais para frente e olhou para o Gólgota, para o Calvário, e viu ali todo o povo rejeitando o Messias, e isso partiu o coração de Moisés, porque ele sabia que ele também havia sido rejeitado durante aqueles 40 anos, havia sido criticado, mas ele era um profeta, e aquele era o Filho de Deus, que estava sendo morto. Então Moisés ficou com o coração partido ao ver aquilo. Ele viu toda a angústia de Jesus, viu todo o sofrimento dele, e depois viu também Jesus sendo ressuscitado, viu Jesus voltando com todo o poder, viu Jesus ressuscitando com todo o poder e voltando para o céu. Depois viu a igreja começando, viu os discípulos se espalhando para pregar o evangelho. Ele viu que outros lugares do mundo estavam recebendo a mensagem, que o povo de Deus não era mais só o povo de Israel, agora era o mundo todo, e isso agora encheu ele de esperança, de felicidade, de saber que agora não é só aquele povo que ele tinha tirado do Egito. O povo de Deus agora era muito mais vasto, muito mais amplo do que ele poderia imaginar. Então ele viu o povo de Deus pelo mundo, e Deus levou ele mais para longe. Ele viu o sábado sendo rejeitado, viu a lei de Deus sendo quebrada pelas pessoas ao longo das épocas, mas também ele viu que havia um povo que Deus iria separar no futuro para restaurar a lei de Deus, para restaurar a verdade, e ele ficou muito feliz porque agora esse povo, essa igreja no futuro, iria trabalhar para restituir os mandamentos, assim como ele também teve que refazer as tábuas de pedra para o povo descer com elas. Então, Moisés foi olhando para frente, foi olhando o futuro, e Moisés também viu a volta de Jesus ali, viu os justos sendo ressuscitados, viu todos eles sendo arrebatados para o céu, e ele olhou também para o céu, e ali ele viu novamente o santuário celestial, viu Jesus intercedendo por nós, viu os santos sendo recebidos na Canaã celestial, e ali o coração dele se encheu de esperança, se encheu de alegria, vendo que tudo que ele havia feito não havia sido em vão. Aquilo ali era só o começo da jornada. Aquilo ali era só o comecinho. Toda aquela trajetória do Êxodo era só o começo de uma longa história, que só teve sua concretização porque ele se esforçou, porque ele cumpriu fielmente a sua obra, ele cumpriu fielmente o seu ministério. E ali agora Deus encerra a visão, os olhos de Moisés agora enxergam a realidade, ele enxerga aquela terra que se estendia de um lado ao outro do horizonte, uma terra fértil, uma terra verde, com colinas, com rios, com planícies. E agora
ele com o coração feliz, ele jamais não está nem preocupado se ele vai entrar ali ou não, porque ele sabe que a obra dele já está feita. Ele se contenta em morrer apenas contemplando. Então você pode imaginar ele sentando assim numa pedra e se deitando assim sobre a pedra, com os olhos abertos ainda olhando para aquilo ali tudo. Você pode imaginar que ele nem piscava, né? Porque ele ficava só visualizando aquilo ali, enquanto o corpo dele ia desligando ali as máquinas, os órgãos iam parando, e em seguida ele morre ali, ainda com os olhos abertos, contemplando a terra de Canaã. Então, gente, Deus enterra Moisés no lugar onde o povo de Israel não poderia achar ele depois, para poder ficar adorando, cultuando o corpo dele. E ali, agora eu vou ler o texto de Ellen White, ele não deveria ficar por muito tempo no túmulo. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Amém. Satanás exultou por ter sido bem sucedido em levar Moisés a pecar e assim se colocar sob o domínio da morte. Ao se aproximarem do túmulo o príncipe Davi e seus resplandecentes, Satanás ficou apreensivo pelo seu domínio. Ele se levantou para contestar a invasão do território que alegava ser seu. Declarou que até mesmo Moisés não tinha sido capaz de guardar a lei de Deus. Moisés havia tomado para si a glória devida a Jeová, o mesmo pecado que fez com que Satanás fosse banido do céu e por essa transgressão estava sob o seu domínio. O maior dos traidores repetiu as acusações originais que fez, que Deus foi injusto com ele. Então Satanás ficou reclamando, olha, ele foi assassino. Olha, ele bateu na rocha quando o Senhor disse que era para falar com a rocha. Ele não merece entrar em Canaã, não. E nem merece que o Senhor ressuscite, não. Deixa ele aqui. Ele é minha propriedade. Então, Cristo poderia ter lembrado da obra cruel que seus enganos haviam realizado no céu, causando a ruína de um grande número de seus habitantes. Poderia ter apontado as mentiras ditas no Éden, que levaram Adão a pecar e trouxeram a morte a toda a raça humana. Poderia ter lembrado de Satanás de que tinha sido obra dele ainda tentar Israel a reclamar e se rebelar, esgotando a paciência do seu líder e ainda o surpreendendo em um momento de descuido no pecado pelo qual ele caiu sob o poder da morte. No entanto, foi o que Jesus fez. Cristo confiou tudo isso ao Pai, dizendo, o Senhor te repreenda, Satanás. O Salvador não entrou em discussão com Satanás, mas naquele momento, ali mesmo, iniciou a obra de quebrar o poder de Satanás e de trazer o morto de volta à vida. Ali estava uma prova da supremacia de Jesus. A presa foi tirada de Satanás, e os justos mortos viveriam outra vez. Moisés foi o primeiro a ser ressuscitado. Amém. E a ressurreição dele trouxe esperança para todos os salvos, de todas as épocas que passaram pela morte. Um dia eles vão viver outra vez. Moisés foi a primeira garantia, e Jesus foi a maior garantia de todas. Porque Jesus vive, e também porque Moisés ressuscitou, nós temos a esperança que Deus também vai nos ressuscitar. Amém. Jesus também vai nos chamar pelo nome do sono da morte. Então Moisés saiu do túmulo, glorificado, e subiu com o seu libertador para a cidade de Deus. Amém. Gente, Ellen White afirma também, Deus excluiu Moisés de Canaã para nos ensinar uma lição que jamais deveríamos esquecer, que Deus exige obediência estrita e que todos devemos cuidar para não tomar para si a glória que pertence a Deus. Ele não poderia atender ao pedido de Moisés para partilhar da herança de Israel, mas Deus não se esqueceu dele, nem abandonou o seu céu. No topo do Pisga, Deus chamou Moisés para uma herança muito mais gloriosa do que a Canaã terrestre. Então, como a música diz, quando Deus nos diz não, quando Deus diz que você não pode entrar em Canaã, é porque Deus tem algo muito melhor para você. Deus não esquece, Deus não passa por alto o que os seus servos fazem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Todos aqueles que vivem para a glória de Deus, que dedicam tempo, que dedicam forças, que vivem intensamente para tornar o nome de Deus conhecido, Deus não se esquece dos seus esforços. Um dia Deus vai nos levar para junto de onde Moisés está agora. Moisés está lá agora olhando de camarote tudo que está acontecendo nesse mundo, olhando para nós. E um dia nós vamos estar lá junto com ele, nós vamos participar todos juntos. O povo de Israel daquela época e o povo de Israel de todas as épocas. Junto com aquele libertador, junto com aquele homem de Deus.
e vamos estar junto da árvore da vida, vamos poder abraçá-lo e nós vamos poder estar junto do nosso libertador, que é o próprio Jesus. Amém? Amém. Então assim se encerra a lição de Êxodo. Uma lição maravilhosa, uma lição incrível, que nós possamos guardar ela no nosso coração. Amém? Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos diante de Ti. Estamos, assim como Moisés, olhando para o futuro, olhando para a Canaã celestial e pedindo que o Senhor nos prepare para estar lá junto com Amém, Ele. Deus. Que nós possamos estar lá, Senhor. Que o Senhor possa nos santificar cada dia. Amém. Nos prepara para ir para esse lugar. Ainda que Canaã pareça longe, ainda que a jornada pareça longa, mas pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos acompanhe até chegar lá. Sim, Se o Senhor Deus. pegar na nossa mão e nos conduzir para esse caminho, o caminho vai ser menos tortuoso e a jornada vai ser menos longa. Verdade. Fica conosco. Prepara-nos para o sábado. Abençoa agora quem for passar o livro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.